Após uma proposta quase que irrecusável, informações que temos a dar a você neste sábado à noite é que Luciano Vietto, enfim, aceitou a oferta do Cruz Maltino. Mas calma, torcedor vascaíno, ainda não está fechado. Nesse momento, Luciano Vietto está empenhado em tentar convencer a sua esposa a desembarcar na cidade carioca e, é claro, fazer com que o atleta venha se tornar uma peça fundamental na permanência do Vasco da Gama Série A do Campeonato Brasileiro. E, torcedor, iremos falar sobre isso aqui com vocês neste Boa Noite Gigante, trazer informações importantíssimas sobre Vasco da Gama e essa contratação pesadíssima, ou até podemos chamar de cereja do bolo. Além dessas, muitas outras informações nesse Boa Noite Gigante que chega com um pé na sua porta. Falaremos sobre essa partida de amanhã contra a equipe do Grêmio, um jogo importantíssimo que Ramon Ángel Dias virá com mudanças. Falaremos também sobre atletas, do Vasco da Gama, ou melhor dizendo, atletas que eram do Vasco da Gama, que vem brilhando no cenário do futebol sul-americano e europeu. Parece maluquice, né? Mas a gente vai te contar. Porém, antes de começar, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui, no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E, rapaziada, se você está aqui chegando e ainda não é um inscrito, é o seguinte, tá vendo essa palavrinha aqui embaixo, onde está escrito inscrever-se? Aperte nela, a sua ajuda é importantíssimo, é fundamental para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda a gente não vai de fato a lugar nenhum. Se você acha que o nosso canal depende de mim, tá enganado. O meu canal depende de você que tá aí do outro lado. Aliás, o nosso canal. Então é o seguinte, você que tá chegando aqui, a gente tá aqui diariamente 3 vezes ao dia, 7 horas, às 3 e por agora, entre 8 horas e 9 horas da noite, com muita informação do Vasco. Então se inscreva. E se você já está aqui diariamente e ainda não é um inscrito também, se inscreva no nosso canal, ajude aí o nosso crescimento. Além disso, ative seu sininho de notificação, deixe o seu like no vídeo e não esqueça de deixar aqui nos comentários. Tá empolgado para a partida de amanhã contra o Grêmio? Acha que amanhã começa a virada do Vasco da Gama? Coloca a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar primeiramente aqui este Boa Noite Gigante, antes, é claro, de entrarmos aí no assunto sobre o Luciano Vietto, porque eu tenho certeza, convicção de que é o que vocês vieram buscar aqui muito provavelmente neste Boa Noite Gigante. Quero falar sobre informações que também são de suma importância. Não é apenas de Vietto que vive o noticiário de um torcedor vascaíno e vive os canais de Vasco da Gama. A gente também traz outras informações off-mercado, porque hoje, meus amigos, foi o último dia de treino antes de enfrentar a equipe do Grêmio amanhã em São Januário. Essa partida estará sendo realizada às 4 horas da tarde. Inclusive, durante essa semana, o técnico argentino Ramon Ángel Dias fez um pedido ao departamento de futebol que foi aceito. Quinta-feira, o elenco do Vasco não treinou no CT Moacir Barbosa, onde normalmente acontecem os treinos. O elenco do Vasco treinou em São Januário, no próprio Caldeirão, foi realizadas as atividades, no mesmo horário, inclusive, que será essa partida de amanhã contra a equipe do Grêmio. Como aconteceu na quinta, também já havia acontecido na semana retrasada, antes do Vasco entrar e enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. O Vasco também treinou em São Januário na semana anterior à partida, até para se acostumar, se acostumar com o estádio, se familiarizar com o gramado, se acostumar com o horário do jogo, porque os treinos acontecem na mesma hora que será realizada a partida, então é algo fundamental para que o Vasco se ambiente com relação ao que irá acontecer na partida do Campeonato Brasileiro. Então, por isso, quinta-feira foi dia de treino em São Januário. E com relação ao que a gente vem assistindo, vem recebendo de informações, vem acompanhando, o Vasco vai com mudanças para essa partida de amanhã contra o Grêmio. E mudanças aí que surpreendem o torcedor vascaíno. 2 jogadores que entraram em campo contra a equipe do Corinthians lá em Itaquera não deverão estar amanhã contra a equipe do Grêmio. Falo de Miranda, zagueiro muito contestado, e falo também do volante Jair, um volante que chegou com moral no Vasco da Gama, mas que também nesse momento é um jogador muito contestado. Jair veio com status de craque, nesse momento recebe duras críticas do torcedor. E por esse motivo, ou aliás, não por esse motivo em si, mas por não estar entregando tudo aquilo que pode,
não estará entre os 11 iniciais muito provavelmente. Pela necessidade de vitória, Ramon Dias no lugar de Miranda colocará Robson e no lugar do Jair deverá entrar com Luca Orediano. Ou seja, o Vasco da Gama irá com Léo Jardim no gol, Capasso, Léo e Robson. Meio campo composto por Medel à frente dessa trinca ofensiva, Praxedes, Orediano, aberto nas alas Pumita e Piton, e no ataque Sebastião Ferreira e Figueiredo. O atacante que foi apresentado hoje e anunciado ontem, Pablo Veguete, ainda não estará entre os 11 iniciais. Foi regularizado, estará no banco de reservas, porém ainda não começa entre os titulares, pelo menos até amanhã. Porém está confirmada essas mudanças. Orediano, que entrou muito bem contra o Corinthians e foi responsável por aquela assistência, estará presente entre os 11 iniciais. E o Robson, um atleta que chamou a atenção do Ramon Dias nesses últimos treinos e um atleta que estará também presente, muito provavelmente, entre os 11 iniciais amanhã contra o Corinthians. E antes que você reclame, eu te trago números. É claro, a gente tem muito motivo para reclamar do Robson. Porém, torcedor, eu acredito que é melhor reclamarmos ao Paulo Brax, do Paulo Brax, do que do próprio Robson. Porque quem contratou o Robson foi o Paulo Brax. O Robson não quis vir ao Vasco da Gama. Claro, a partir de uma proposta, ele achou um projeto viável e chegou ao Cruz Maltino. Mas quem trouxe o Robson foi o Paulo Brax. A iniciativa foi dele. Então, se temos que voltar críticas, as críticas devem ser voltadas a ele, ao diretor executivo. E se nos basearmos em número, inclusive, Robson tem números melhores que o Miranda. Eu te trago informações. O Vasco já teve 16 partidas nesse Campeonato Brasileiro, correto? 8 partidas sem o Bambu entre os 11 iniciais. O Vasco teve 8 derrotas. Quando o Miranda entrou entre os 11 iniciais, o Vasco teve 8 derrotas. E não para por aí. Porque a informação que eu tive é que Vasco com o Miranda entre os 11 iniciais só conseguiu ter uma vitória em toda a carreira do jogador vestindo a camisa do Vasco da Gama. Uma vitória contra a equipe do Atlético Paranaense. A única vitória do Vasco da Gama foi... A única vitória do Miranda, né, entre os 11 iniciais do Vasco foi essa. Há alguns anos atrás. Nesse brasileiro, com Robson entre os titulares, em 8 jogos, são 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento melhor, meus amigos. Contra números, não há argumentos. Não é um zagueiro que a gente queria. Tanto que Ramon Dias já pede um novo nome para o sistema defensivo. Mas mediante ao que temos de opção, dificilmente não é melhor que o que foi titular nesse último sábado contra a equipe do Corinthians. Então amanhã a expectativa é que o Vasco vá exatamente dessa maneira para enfrentar a equipe do Corinthians. E agora, antes porém, deixa aí nos comentários enfrentar a equipe, do Grêmio. Deixa aí nos comentários o que você espera sobre essa partida, porque agora eu quero falar sobre o mercado. Temos informações importantíssimas para trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante sobre o mercado da bola. Antes, porém, só deixa eu falar uma coisa. Vocês podem estar estranhando que eu tô todo de preto, né? Mas fica tranquilo que eu tô com a camisa do Vasco, ó. Não sei se vocês sabem o que significa isso. Acredito que se você é um torcedor vascaíno raiz, sabe muito bem. 1989. O ano do segundo brasileiro do Vasco da Gama. Um em 74, o outro em 89, conquistado por Sorato. Outro em 97 com Edmundo e mais um em 2000 com Romário. Então, tô com a camisa aqui do Gigante da Colina, lá da página, ó, não tô sendo pago por nada, apenas dando aí uma moral para eles. Essência 1898, uma loja aí digital, virtual, que fala muito, fala não, né, mas vende produtos do Vasco da Gama e vende essa camisa aqui, linda demais, garantir. Se você tiver uma graninha aí guardada, compre porque, cara, é muito bonita. Volto a repetir, não fui pago em nada por isso, uma camisa casual que dá pra você sair, linda demais. Hoje separei pra gravar o vídeo aqui com ela. Mas vamos prosseguir, rapaziada. Antes, porém, também aproveite e larga aí o dedo no like nesse momento e se inscreva no canal. O que temos a trazer aqui sobre o mercado? O Vasco hoje está empenhado em buscar o seu camisa 10. Nesses últimos dias tivemos a informação que a expectativa é que um camisa 10 viesse. Nesses últimos dias não, já há algum tempinho. Esse camisa 10 viria a ser Oscar Romero, lembra dele? Atleta que ficou livre após uma passagem pelo Boca Juniors, pediu a rescisão contratual, o Boca cedeu e ele estava procurando um novo destino. Então, agora há pouco na parte da tarde tivemos informações que o Oscar Romero acertou com o Penspor, lá do futebol turco, ou seja, não virá ao Vasco. Com isso, aumentam ainda mais as buscas, aumentam ainda mais as expectativas e principalmente o empenho por parte dessa diretoria em um nome específico. Luciano Vietto é esse nome. E tudo que o Vasco tinha que fazer, o Vasco praticamente já fez por esse atleta. O Vasco colocou uma grana alta, como a gente colocou no título, inclusive, do Fala Gigante, nível Arábia Saudita. Isso com uma pessoa próxima, né, através de uma reportagem do GE, deixou bem claro que trabalha dentro do Vasco. O Vasco vem oferecendo salários
aos atletas que buscou para ser o seu camisa 10 de nível da Arábia Saudita. Assim foi com Lanzini, assim foi com Jorge Carrascal, assim foi com Ezequiel Budialdi, assim foi com vários outros nomes que o Vasco buscou. Salário, nível Arábia Saudita. E assim é também com o Luciano Vieto. E torcedor, já adianto, o salário já era muito bom. O salário, as luvas, o tempo de contrato, tudo isso, Luciano Vieto se interessou e aceitou fechar com o Vasco da Gama. Porém, nesse momento, o que faz com que o Luciano Vieto ainda não tenha assinado o contrato com o Cruz Maltino é a sua esposa. A sua esposa tem o desejo de permanecer na Espanha, onde Vieto atualmente mora, e aguarda exatamente por esse motivo, pelo desejo de sua mulher, uma proposta do futebol espanhol. Porém, meus amigos, tudo o que aconteceu nessas últimas 48 horas está deixando o Vieto completamente assustado, mas assustado positivamente. Essa recepção calorosa do torcedor vascaíno, essa movimentação calorosa, vem fazendo com que Vieto esteja empenhado em convencer a sua esposa a vir para o Rio de Janeiro. E eu faço questão de relembrar, o Eduardo Paz, prefeito aqui do Rio de Janeiro, mandou um recado à esposa do Vieto, falando que a cidade do Rio era maravilhosa. O Edmundo, que é um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, também mandou um recado ao Vieto, falando para ele vir ao Vasco da Gama. Ontem, né, na parte da noite, na Times Square, que é uma das avenidas mais famosas, da cidade mais famosa do mundo, também esteve presente lá, né, a imagem Vieto no Vasco. A imagem do Vieto nas redes sociais, a sua última publicação, ultrapassa os 170 mil comentários. O Vieto já ganhou mais de 10 mil seguidores. Tudo isso está chegando ao camisa 10 argentino e ele está ficando completamente impactado com toda essa situação. E nesse momento, o que eu tenho a trazer a vocês é o seguinte: Vieto já aceitou a proposta do Vasco. Luva, tempo de contrato, salário, está alinhado com o Vieto e Vasco da Gama. Vieto está completamente animado devido a toda essa repercussão que teve. Porém, tem o fator esposa. Mas se há 2, 3 dias atrás o Vieto estava aguardando propostas da Europa e não estava assim tão chateado, tão preocupado em não fechar com o Vasco da Gama, informações que tivemos nessa parte da tarde de hoje é que Vieto está empenhado em convencer a sua esposa a vestir a camisa do Gigante da Colina. Essas são as situações, torcedor. Esse é o momento. A expectativa é grande, a expectativa é forte e é uma realidade a chance de Vieto desembarcar no Rio de Janeiro nessa próxima semana para assinar um contrato com o nosso Cruz Maltino. Reforço de peso, reforço que muda o nível desse elenco, reforço que pode sim parar um aeroporto, reforço que anima o torcedor vascaíno. Esse é Luciano Vieto. Te anima, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque realmente é uma informação importantíssima sobre as negociações entre Vasco da Gama e esse camisa 10. Salário de Arábia Saudita, salário acima da casa de R$1 milhão, salário que, caso o Vieto aceite, o colocará entre os 3 atletas mais bem pagos do futebol brasileiro. Esse será o salário de Luciano Vieto. Só para finalizar o vídeo, antes porém deixe nos comentários, né, a sua expectativa. Ontem e hoje. Ontem, Pedro Raul marcou mais um gol com a camisa do Toluca, ou seja, em 3 partidas com a camisa do clube mexicano, ele tem 2 gols marcados e 1 assistência. Ontem o Toluca venceu a equipe do Sporting KC pelo placar de 4-1 e o Toluca, dos 4 gols, 2 tiveram participação direta do Pedro Raul, com 1 assistência e 1 gol marcado. Então, em 3 jogos, 2 gols e 1 assistência de Pedro Raul. Esse a gente começa a entender, né, que o problema é o Vasco, muito mais o Vasco do que os próprios jogadores. Mas hoje, pela parte da tarde, o Ludogorets, clube do futebol búlgaro, entrou em campo contra a equipe do Botev Vratsa Futebol Clube, que é o campeonato, né, búlgaro. Ludogorets venceu pelo placar de 5-0. Sabe quem marcou o gol aos 9 minutos do jogo? Rauan Cruz, que era esquecido no Vasco. Então, torcedor, é muita loucura para pouco tempo. Claro, né, a gente não tá falando que Pedro Raul e Rauan Cruz fazem faltas, mas é só sair do Vasco que as coisas começam a funcionar. A gente espera que aquela oração lá do Cabo Daciolo venha ter dado jeito em alguma coisa. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, desse sabadão. Amanhã às 7 horas estaremos de volta com a Acorda Vascão e contamos aí com a presença e a participação de todos vocês. Vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos. Saudações vascaínas.